Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sim, com a autorização de Deus é possível. Nada ele pode fazer contra nós a não ser autorizado, como aconteceu com Jó. Satanás precisou da autorização. Então, se você analisar a vida de todos os apóstolos, nenhum deles sobreviveu naturalmente, nenhum deles morreu de velhice. Todos foram torturados e mortos com mortes violentas, tipo crucificado, degolado, morreu com a espada, com lança, ou jogado às feras. Então todos eles, só João que sobreviveu e morreu de idade avançada, mas ficou preso numa ilha lá em Patmos. Então, sim, o Senhor pode permitir que Satanás toque no crente, mas no sentido de que ele tem uma obra para isso. Por exemplo, Paulo foi preso para Roma, ficou preso em Roma há muito tempo, e depois ele manda, numa carta dele, ele fala que os irmãos, os santos da casa de César, mandavam saudações. Como é que tinha santo na casa de César? Porque, pela influência de Paulo, do seu evangelho, membros da família do imperador romano haviam se convertido. Olha que coisa maravilhosa. Então, se Deus permitiu, foi por um propósito como esse, por exemplo, que Paulo, ficando preso, levasse o evangelho em lugares onde ele não levaria se não ficasse preso. 1 João, esse aí é bom esclarecer, porque aí é outro departamento. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso aqui ele está falando do novo homem, da nova criação. Porque quando nós éramos incrédulos, nós tínhamos uma natureza apenas. Quando nós nos convertemos, Deus gerou agora em nós uma vida que não veio da terra, não é descendente de Adão. É uma vida que veio do céu. É uma vida que tem a capacidade de entender as coisas de Deus, porque tem a mente de Cristo. É uma vida que não tem começo nem fim, porque é uma vida eterna. Vida eterna. Por isso que chama vida eterna. O que é a vida eterna? Não é uma vida que não tem fim. Vida eterna é uma vida que não tem começo nem fim. É a vida de Deus em nós agora. É a vida de Cristo em nós. Essa vida gerada, não é? Quando ele fala aqui, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, essa vida agora, que é nascida de Deus, não peca. Não pode pecar. Porque ela veio de Deus. Ela tem a sua essência vinda de Deus. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então é impossível Satanás tocar na vida que nós temos vinda de Deus. Da mesma maneira como ele não conseguiu tocar na vida de Cristo, mas na sua vida interior, não é? Então é nesse sentido. Quando nós morrermos, ou formos transformados, ou formos arrebatados, o que vai acontecer? A nossa velha vida, a nossa carne, a nossa velha natureza vai acabar. Ficaremos apenas com essa natureza que foi criada em Deus e por Deus, não é? E essa vai viver para sempre no céu, na presença de Cristo. Então ela já é separada, já é santa em nós, mesmo que esteja cercada de uma carne pecaminosa também em nós. Por isso nós temos duas naturezas. Tem um livreto, procura para baixar no acervo digital cristão, As Duas Naturezas no Crente. É muito importante ler esse livreto para entender essas duas naturezas. Nós vivemos com as duas. E essa é a dificuldade, né? Porque uma que ama a Deus, uma que adora a Deus e não peca. E a outra que não ama a Deus, não sabe fazer outra coisa além de pecar. Então nós precisamos, que administrar essas duas naturezas
para não deixar a nossa carne, essa natureza que herdamos de Adão, não deixar ela se manifestar. Deixar só a nova se manifestar. Quando nós permitimos que a velha se manifeste, nós pecamos. Todos os santos do Antigo Testamento, eles eram nascidos de novo, eles tinham uma vida que tinha vindo de Deus. Porque Paulo fala dos incrédulos, né? Não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Então como é que Jó buscava a Deus? Como é que Abraão buscava a Deus? Como é que Cornélio, né? Venha para o Novo Testamento agora, Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, nascido de novo, que precisou se converter a Cristo. Procura uma pregação que eu fiz chamada Cornélio. O Centurião, acho que o nome é o Centurião. Procura Centurião Mário Persona no Google ou no YouTube, talvez você encontre. Não, o Judas já tinha sido determinado para ser o Judas, né, para ser o traidor. E ele é uma demonstração muito clara de como um ser humano pode parecer, mas não ser. Então ele tinha tudo de um apóstolo, eu acho que ele até fazia milagres, eu acho que ele até fazia as coisas, os sinais lá que os outros apóstolos faziam, mas ele em momento algum, ele se converteu, ele foi nascido de novo. Ele era como qualquer apóstata qualquer, chega uma hora, o cara dá um toem, ele volta a se revolver no lamaçal. Nunca foi ovelha, sempre foi porca. Viveu um tempo como porca lavada, mas depois ele caiu. Então ele era o filho da perdição, porque ele já estava designado a ser perdido, né? O único caso que a gente vê de alguém que já estava predestinado à perdição. Não tem perdão para Judas, não existia perdão para ele. Ele já era um instrumento do diabo desde o começo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.